Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e pela Rádio Ativa. Hoje nós chegamos ao terceiro domingo do Advento. E tanto no tempo do Advento quanto no tempo da Quaresma, nós temos dois domingos diferenciados, que na Quaresma a gente chama de Leter, e aqui no Advento a gente chama de Gaudete, de Gaudium, de alegria. É como que, se lá no quarto domingo da Quaresma, se antecipasse um pouco as alegrias da ressurreição, e aqui hoje, nesse terceiro domingo do Advento, é como que antecipando um pouco a alegria do nascimento, da primeira vinda de Jesus, lá em Belém, quando nasce ali naquela gruta. Vocês percebem que a cor litúrgica desse dia não muda, ela continua o roxo, mas a igreja permite que se faça essa variação, então se pode usar o róseo. Aqui no Brasil, praticamente, quase todo mundo usa essa variação de cor, mas se vocês verem alguém hoje celebrando de roxo, não está errado, porque continua sendo a cor do Advento. Levantai a vossa cabeça na expressão da alegria pela proximidade das festas natalinas. Nós passamos o tempo do Advento preparando-nos para este momento. Fizemos na primeira parte as leituras e a reflexão da segunda vinda de Cristo. E a partir de hoje, 17, a gente começa a fazer a segunda parte, que é a reflexão, a meditação da primeira vinda que já aconteceu. E a gente lembra então, quando falamos dessa antecipação, da expectativa, desta alegria pelo Natal que se aproxima, mas ainda não é o dia do Natal. É como, por exemplo, quando, dizendo assim, Deus ainda não tinha vindo ao mundo. É como que o mundo sem Deus está nas trevas, na escuridão, porque Ele é, como disse João no Evangelho, a luz, a verdadeira luz é Cristo. Se nós olharmos para uma noite escura, se você acordar de madrugada e olhar aquela escuridão, mas de repente, quando vai se aproximando a aurora, você começa a ver sinais. Seja lá o galo que começa a cantar, indicando que está chegando, está próximo. Seja lá, de repente, ainda está meio escuro, mas os pássaros já começam a se manifestar. E quando você olha para o nascente, você ainda não vê a luz do sol. Você não vê o sol porque ele ainda não veio. Mas você já vê toda aquele amarelo, né? Aquele laranja, aquele barrado. O que significa aquilo ali? Já é um anúncio, está chegando, a alegria. Então, hoje nós celebramos isso. A alegria que está próximo à grande celebração da festa dos cristãos no Natal do Senhor. E a primeira leitura de hoje, o profeta Isaías profetiza sobre a missão. E a gente sabe que esta passagem bíblica, onde ele vai falar daquele que foi ungido, daquele que foi revestido, daquele que vai libertar os cativos, daquele que vai dar vista aos cegos, nós vamos ver lá no Evangelho que Jesus sobe lá na sinagoga, no púlpito, e ele proclama esta passagem da profecia de Isaías, e ao terminar de proclamar essa passagem, Jesus diz assim: hoje se cumpriu esta passagem da Sagrada Escritura. O que Jesus está querendo dizer? Ele, Jesus Cristo, é o cumprimento perfeito da promessa de Deus, daquele que é o libertador, daquele que é a luz, daquele que realmente vence por nós as batalhas. Aquele que não vai permitir a opressão, a marginalização e a exclusão. Às vezes, nós somos tentados a querer que Deus haja em nossa vida
de forma espetacular, até para assustar aqueles que zombam de nós, até, como que diz, dar um susto nele, Deus, para ele ver que o Senhor é Deus, para ele ver que o Senhor tem força. Mas Deus não vai fazer isso. Deus continua agindo na história através de pequenos gestos, através de pequenos atos. E se nós não prestarmos atenção, isso passa despercebido. Pergunto eu para vocês, quem aqui hoje, no dia de hoje, teve uma experiência extraordinária de Deus? Levanta a mão. Ninguém. Mas todos nós tivemos inúmeras experiências ordinárias e que nós não prestamos atenção. É como se falasse, Deus não fez nada hoje para mim. Você esqueceu que você acordou? E acordou vivo? Enxergando, você está enxergando, você está ouvindo, você está falando, você está andando. Você veio louvar a Deus. Olha quantas coisas, alguns aqui já tomaram café. Olha quantas coisas Deus, você está respirando. Primeiro, sinal que você está bem, você está conseguindo respirar, não está precisando de aparelho. E segundo, que tem ar para respirar. Olha lá o passarinho cantando. Deus providencia toda a harmonia. E a gente não percebe esse ordinário de Deus. Ele que faz nas pequeninas coisas do dia a dia, gestos fantásticos. Semana passada, padre, eu estava saindo daqui, e uma menininha, pequenininha, me parou, e me entregou um papelzinho, né? E eu abri o papelzinho, e estava um coraçãozinho escrito assim, Jesus te ama. Isso é o ordinário de Deus. E a gente então precisa aprender a olhar para isso. Depois nós chegamos na segunda leitura, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde ele nos convida para a alegria. Ele vai dizer, alegrai-vos. A alegria é a marca do cristão católico. Um cristão católico não pode deixar de ter alegria, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Olha, eu vou repetir, viu? A alegria é fruto do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem que ter alegria. É claro que às vezes vai estar doendo alguma coisa, às vezes vai ser decepcionado com alguma coisa, mas isso não se opõe à alegria cristã, que nos dá a esperança. E ele vai dizer uma outra coisa, rezai, rezai, orai, em todas as circunstâncias. Porque às vezes nós temos um hábito mau, no sentido assim, da forma como a gente usa, que a gente só acha que tem que rezar na hora que o negócio está ruim. Na hora que a coisa está preta, aí vamos rezar. Não pode falar assim, né, padre? Mas já falei. Né? Eu posso. Então, ou seja, imaginem vocês, ai, está com doença, vai fazer uma cirurgia, ai, vai fazer uma prova, então vamos rezar, todo mundo reza. Aí ajoelha, reza o rosário, marca a missa, faz novena, vem na adoração, etc. Aí quando passa, é aprovado, quando a cirurgia passa, quando a doença vai embora, aí esquece. Eu não estou precisando de nada, rezar para quê? Não vou amolar Deus não, que ele já tem muita coisa que fazer. Não. Olha, vou repetir o apóstolo Paulo. Rezai em todas as circunstâncias, em todas. Não importa o seu estado de espírito, não importa o que esteja acontecendo, a tua vida pode estar de perna para o ar, reze, reze incessantemente a Deus, para que esta alegria que ele fala, possa fluir do teu coração, para que você seja uma pessoa aberta aos dons do Espírito Santo, que possa fazer essa experiência maravilhosa, da gente chamar de doce expectativa da vinda do Senhor. E aí quando nós olhamos, Jesus, ele é o noivo, Jesus é o esposo, e nós somos a igreja é a noiva, a igreja é a esposa de Cristo, e nós caminhamos na direção do esposo, nós caminhamos para encontrar o noivo caminha ao nosso encontro, e a gente precisa parar para pensar e refletir nesta caminhada, porque esta caminhada ela é feita de dificuldades, de sofrimentos, às vezes de perseguições, de
dores, de decepções, de perigos, mas a gente caminha como igreja. Eu faço uma comparação às vezes, né? Imagina lá o noivo, o namorado, apaixonado pela noiva, pelo noivo. Como eu nasci no meio do mato, na roça, eu lembro, eu ficava olhando os irmãos mais velhos, arrumavam uma namorada, morava a 15 quilômetros de distância, na outra fazenda, lá no outro sítio. Gente, eles ficavam a semana inteira falando no momento de chegar o sábado para ir ver a amada, para ir ver a noiva. E aí quando chegava sábado, se preparava, se arrumava, tomava banho, cortava cabelo, fazia barba, punha a melhor roupa e punha na estrada a caminhar. E andava a pé 15 quilômetros, sem reclamar. Saía de casa às 5 horas da tarde, debaixo do sol, e caminhava, enfrentando os perigos, aqueles boi que ficava lá no meio do pasto, sorto, chifrudo, e tinha cobra, e tinha não sei o quê, mas eles iam. E se já estivesse chovendo, ia debaixo de chuva. Ah, tá frio, punha uma blusa e ia, mas não deixava de ir ao encontro da amada. Chegava lá, ficava só 2 horas, porque tinha que voltar mais cedo, o pai não deixava ficar, mas voltava feliz, realizado. Como é que nós estamos caminhando para encontrar o noivo? Que aqui não tem nada a ver com essa comparação que eu fiz, mas é o verdadeiro esposo da igreja, aquele que vai nos completar em toda a alegria que nós precisamos, como plano de Deus. E nessa caminhada também teremos essas mesmas dificuldades, mas não poderemos desistir. Como a gente vê muitas vezes alguém dizer, eu não vou na missa hoje não, que eu estou com a dorzinha de cabeça. Eu não vou na missa porque vai vir muita gente almoçar em casa. Olha, você está colocando essas coisas como prioridade. E Jesus você está colocando para segundo, para terceiro, para quarto, sei lá para que lugar. E aí nós somos então chamados a olhar para João. Porque João Batista, ele dá testemunho da luz, ele se apresenta como modelo de excelência de testemunho, quando ele diz, eu não sou a luz, eu sou testemunha da luz. Aí eu pergunto para você, a luz é aquela que dissipa toda a treva. Aquele que anuncia a luz também vai iluminando os caminhos. Você está sendo na sua vida testemunha da luz ou está sendo testemunha das trevas? Prestem atenção. Vou repetir. Eu costumo dizer que o mundo precisa de novos João Batistas, muitos. Pessoas destemidas, corajosas para anunciar a luz, para levar a luz aos povos, mas que sejam humildes o suficiente para reconhecer, eu não sou a luz. Eu não sirvo nem para desamarrar a sandália. Aquele que vem depois de mim é muito maior que eu. Precisamos ter esta humildade. Nesses caminhos por onde passamos, nós estamos testemunhando Deus? Eu costumo dizer que quando... Imaginem vocês, se você estiver numa terra estranha, onde ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, e você não vai estar com nenhum sinal. Você não está com crucifixo no pescoço, você não está com terço na mão, você não está com camisa de Nossa Senhora, com cruz no peito, você não está com nada. Você está vestido normalmente com a calça jeans, uma camiseta azul, sei lá eu o quê, sem nenhum sinal externo. Se a pessoa, de onde, eu estava lembrando aqui que ontem eu estava em São Tomás de Aquino, reunido com um monte de gente, e eu não conhecia ninguém lá, e nem eles também me conheciam. Então imagina você num lugar desse, se alguém chegar para você e perguntar para você, qual é a sua religião, ou se a pessoa perguntar, você é católico? Você tem que ficar preocupado. Significa que você não está dando testemunho da luz, porque a pessoa não viu nenhum sinal em você de que você é cristão, tanto é que ela foi perguntar. Você deveria ficar feliz se a pessoa chegasse para você, você é católica, né? Você é católico, né? Você é cristão, né? Aí você deveria ficar feliz. Por quê? Porque sem usar camiseta, sem terço, sem Bíblia debaixo do braço, sem nada, ela viu em você a luz de Cristo. Porque você refletiu, que foi o que João fez e que nós somos convidados a fazer. Porque só ele é luz, mas a luz dele, quando nos atinge, ela reflete para os outros.
ela também faz bem e ilumina o caminho dos outros. Assim como o sol. Por isso que a gente fala que Jesus é o sol da justiça. Porque o sol também, a luz do sol bate e reflete em tantos outros estrelas e etc. e tal. Que às vezes não tem a luz própria. Nós não temos luz própria. Olha só que interessante. Nós não temos luz própria. Comparando o dia com a noite, para nós aqui, por que que durante o dia dificilmente a gente vê estrelas? E por que que à noite a gente vê? Vocês pararam para pensar nisso? Porque durante o dia, a luz do sol é tão forte, mas tão mais forte, que só se vê a luz do sol. Então, quando Jesus Cristo aparecer, só vai ser a luz de Cristo. Agora, à noite, quando passa na frente do sol alguma coisa, então, a luz do sol não está aqui para ofuscar, mas ela reflete nas estrelas e nós conseguimos ver, então. E também se ilumina, não com a mesma intensidade. Então, você também pode iluminar caminhos de pessoas que estão próximas a você, mas não como Jesus. Vai iluminar menos, porque você estará refletindo a luz de Jesus. E por fim a gente pergunta para você, João, diz Santo Agostinho, ele era a voz, mas Jesus é a palavra. É o verbo que se faz carne. Então nós temos a voz, mas nós não somos a palavra. Eu, o padre, a gente proclama o evangelho que é a palavra, mas nós não somos a palavra é ele, o verbo. Nós somos apenas canais para levar a palavra. A voz sem palavra chega ao ouvido, mas não edifica o coração. Por isso que João é a voz que grita no deserto, que rompe o silêncio. E lá no episódio que nós vamos ler essa semana, quando ele nasce, e seu nome era João, está escreveram na tabuinha. Lembra o seu nome de batismo, pelo qual você é chamado, para que você também possa anunciar a luz, para que você também possa dar testemunho da luz, para que você não caia na vaidade, no exibicionismo, no sucesso fácil, nos aplausos. João não fez isso. Quando perguntaram para ele, você é? Não, não sou. Você não é? Não, não sou. Ele se humilhou para que Jesus pudesse ser exaltado. Eu não sou a estrela, eu não sou o Messias. Foi o que ele respondeu. Peçamos a Deus a graça também de sermos humildes, mas portadores da luz de Cristo. E eu finalizo lembrando que hoje a nossa igreja no Brasil inteiro faz a coleta da campanha da evangelização. Que coleta é essa? Todos os anos, no terceiro domingo do Advento, todas as coletas de todas as missas, elas são usadas para a evangelização. É aqui da nossa igreja de Ribeirão Preto. Então que você, na hora do ofertório, possa ser generoso para ajudar aqueles que precisam ainda conhecer melhor Jesus. Seja generoso com a sua oferta para essa campanha da evangelização. O padre me permita fazer um parênteses, sei lá, me deu vontade agora. Lembrem-se sempre, gente, não confundir a oferta que você faz com o dízimo que você contribui para a manutenção da casa de Deus. A oferta, a gente costuma dizer o seguinte: se nós tivéssemos consciência e pensássemos assim, se em cada missa que eu for, geralmente o mês tem 4 domingos, são 4 domingos de preceito. Se eu cumprir o preceito, eu fui em 4 missas. Se em cada missa eu contribuir com R$2 de oferta, eu terei gasto R$8, que não dá para comprar uma Coca-Cola no final do mês. Quando a gente fala da generosidade, é abrir o coração para aqueles que estão na linha de frente. E o tema dessa campanha é: em Belém, casa do pão, Deus nos faz irmãos. Olha que bonito. A palavra Belém significa casa do pão.
E Jesus, que é o verdadeiro pão vivo e verdadeiro, vai nascer em Belém, que não é a cidade que Maria morava, que ela morava em Nazaré, mas ele nasce em Belém. Nasceu o nosso pão vivo, nasceu na casa do pão. E este ano também a campanha nos lembra os 800 anos da criação, feita por São Francisco, do presépio, né? Ele que teve essa inspiração divina para poder criar o presépio, usando os animais e as imagens, principalmente para as pessoas que não sabiam ler, para as crianças, para que pudessem olhar e ver aquela imagem tão bela do presépio, onde nasce o nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.